Olá, amigos! A metrologia é conhecida como a ciência da medição. Ciência experimental que se aplica em praticamente todas as áreas de trabalho. Neste projeto de ensino sobre metrologia, apresentamos algo diferente para o mecânico moderno, aquele que vê a atividade da reparação com visão ampla e crítica. Procuramos um equilíbrio de argumentação, extraindo desse vasto campo de conhecimento conceitos práticos e úteis para a sua formação profissional. Alguns autores dizem que medir é cometer um erro controlado. Com essa frase, eles querem dizer que não é possível obter o valor real de uma grandeza, qualquer que seja, por meio do uso de um instrumento de medição. Mas é possível compará-la com um determinado padrão previamente aferido e assim obter um valor que corresponda à sua dimensão, peso, etc., com o mínimo de dúvida possível em relação a seu valor real. Então, medir é comparar. Importante esse conceito, não acha? Consideramos que não é preciso tratar a medição como um erro, porque quando realizamos uma medição, um resultado verdadeiro é obtido. Entretanto, esse conceito sugere que o ato de medir não seja apenas usar um instrumento de medição para obter a indicação de um ponteiro, de um visor ou de uma graduação. Medir envolve o conhecimento das características do instrumento utilizado e do processo de medição em si. É no percurso deste caminho, entre a seleção do instrumento e a análise do resultado da medição, que vários conceitos metrológicos são utilizados. Entre eles está o importante conceito de erro de medição. Veja nas animações seguintes o que é verdadeiramente definido como erro de medição. Suponha que se tenha um manômetro. O manômetro é o equipamento para medir pressão. Se for aplicada uma pressão, o seu mecanismo interior desloca o ponteiro e indica em uma escala graduada o valor medido da pressão. Evidentemente, o ponteiro indica uma determinada pressão que é aferida previamente com algum padrão confiável. Nesse caso, a pressão indicada é de 10 bares. Um valor real e aparentemente correto. Este é o chamado resultado base da medição. Mas suponha que, por um descuido, esse manômetro sofra uma queda e seu ponteiro entorte. A medição seguinte terá claramente um erro de indicação. Se o desvio inicial do ponteiro for de 1 bar, a pressão de 10 bares, então, será indicada como 11 bares. Todas as vezes que o manômetro for utilizado, será necessário corrigir o valor da indicação do ponteiro, subtraindo esse valor 1 bar para se obter o resultado base da medição. Nesse caso, o valor de 1 bar é considerado um erro de medição. O erro de medição é, portanto, uma diferença entre o valor indicado e o valor verdadeiro da grandeza física, e pode ser corrigido por meio de acréscimos ou decréscimos de um valor constante. Todas as vezes que uma diferença na medição puder ser percebida e quantificada, deve ser tratada como erro de medição. Naturalmente, deve ser compensado no momento de se expressar o resultado da medição para que a análise seja correta. No manual que acompanha esse vídeo, você encontrará outros importantes exemplos de erros de medição que acometem os instrumentos e o próprio processo de medição. Não deixe de conhecê-los. Agora veja nessa próxima animação um novo conceito apresentado. Considere o mesmo manômetro, agora com o ponteiro correto e muito bem aferido. Ele está indicando aparentemente 10 bares. Entretanto, se o operador, no momento da leitura da indicação, estiver posicionado um pouco à direita do mostrador, perceberá o ponteiro indicando 9,8 bares. Outro operador, posicionado um pouco à esquerda, perceberá 10,2 bares. Quem está certo? Tecnicamente, os dois estão certos, porque fizeram a leitura que lhes pareceram corretas.
mesmo que posicionassem de forma perfeita, de frente para o mostrador, a leitura careceria de certeza, embora pudesse ser muito próxima da verdadeira. Fica claro nesse exemplo que os desvios nas medições estão sempre presentes de uma forma ou de outra e não podem ser compensados porque o operador não consegue perceber que está errado ou o quanto está errado. Isso nos faz considerar que em toda medição existe uma parcela duvidosa que não pode ser corrigida por valores constantes, como no caso dos erros. Que valor usar para corrigir essa ou aquela medição? 0,1 bar ou 0,2 bares? Como estará posicionado o próximo operador? Qual valor ele vai ler? Parece claro que o valor verdadeiro da pressão está muito próximo de 10 bares, mas há uma parcela duvidosa que nos impede de ter o resultado exato na leitura. Essa parcela duvidosa da medição recebe a denominação de incerteza da medição. São vários os aspectos causadores de incertezas. Um outro exemplo é do próprio mecanismo interno do instrumento. Suas engrenagens possuem folgas internas que fazem com que o ponteiro pare em posições inexatas em cada medição. Pode ser imperceptível aos olhos do operador, mas produzem indicações ligeiramente diferentes em cada uma delas. Quando se trata de indicações digitais, elimina-se a incerteza associada à leitura da indicação, porque o visor do instrumento mostra um número exato, mas o próprio circuito do equipamento trunca o resultado para apresentá-lo no visor, e isso também é fonte de incerteza. Enfim, toda medição envolve uma parcela duvidosa. Ela não pode ser compensada por não se ter a certeza do valor para a compensação, mas pode ser estimada e limitada. Veja. Voltando ao exemplo do manômetro, as medições realizadas pelos dois operadores variaram pouco, entre 9,8 e 10,2 bares. Certamente não seriam 9,2 nem 10,8 bares, porque uma variação tão grande na posição de leitura facilmente seria percebida pelo operador. Isso nos faz considerar que o resultado base da medição, aquele lido no instrumento, deve ser acrescido de um valor que represente a incerteza identificada na medição. O resultado de toda medição será, portanto, uma faixa de valores e nunca um valor único, que conterá o verdadeiro valor da grandeza física. Se considerarmos a incerteza no processo de medição exemplificado igual a mais ou menos 0,5 bar, por exemplo, a leitura da indicação de 9,8 bares do primeiro operador deveria ser expressa assim: 9,8 mais ou menos 0,5 bar. Significa que o manômetro utilizado indica que a pressão verdadeira deve estar compreendida entre 9,3 e 10,3 bares, não sendo possível saber exatamente dentro dessa faixa onde ela está. O segundo operador deverá expressar o valor obtido com a mesma incerteza, 10,2 mais ou menos 0,5 bar. Significa que o mesmo manômetro indica agora que a pressão verdadeira pode estar compreendida entre 9,7 e 10,7 bares. Observe que se o valor verdadeiro da grandeza for 10 bares, os dois apresentam respostas corretas, pois a faixa de valores que a incerteza inclui envolve o valor verdadeiro da grandeza. A qualidade de um instrumento de medição, assim como seu custo, está diretamente associado à incerteza da medição que o instrumento oferece. Por isso, existem equipamentos simples de alta incerteza, mais baratos, e equipamentos de baixíssima incerteza, caríssimos.
Todo instrumento de medição deve ser acompanhado do seu respectivo certificado de calibração. Neste certificado deve estar informada a sua incerteza de medição. Essa especificação não inclui a incerteza do processo de medição como um todo, por exemplo, o erro de leitura que demonstramos com o manômetro, e sim a incerteza do mecanismo do próprio instrumento. Em qualquer expressão do resultado de medição, é preciso fazer constar, no mínimo, o resultado base e a incerteza do instrumento oferecida nesse certificado. Ele deve ser expresso assim: resultado da medição, RM, é igual ao resultado base, RB, com a margem de incerteza da medição, IM, e por fim a unidade de medição, por exemplo, em milímetro, em polegada, em quilo, etc. Selecionar um instrumento correto para cada medição é uma tarefa prévia e importante. A boa escolha do instrumento é o melhor prognóstico de uma boa medição. E quando se trata da seleção do instrumento, outros conceitos também devem ser compreendidos. O primeiro é o conceito de tolerância e de intervalo de tolerância. A tolerância é a faixa de valores determinados pelo fabricante, na qual deve situar a dimensão da peça ou da grandeza física a ser medida. Em geral, é fornecida por meio de dois valores limites, o menor valor e o maior valor tolerado. Por exemplo, a pressão do lubrificante deve estar compreendida entre 5,5 e 6,3 bares. Também pode ser adotado o símbolo menor ou igual e maior ou igual para descrever a faixa tolerável ou admissível. Esta nomenclatura indica que a pressão deve ser maior ou igual a 5,5 bares e menor ou igual a 6,3 bares. Já o intervalo de tolerância é o resultado da diferença entre o limite máximo e o limite mínimo da grandeza física especificada pelo fabricante. Assim, para as pressões apresentadas anteriormente, o intervalo de tolerância será 6,3 bares menos 5,5 bares, que resulta em 0,8 bar. O intervalo de tolerância indica o quanto pode variar o verdadeiro valor da grandeza física. A seleção do instrumento de medição ainda envolve dois outros parâmetros: a faixa de indicação do instrumento e a incerteza pretendida na medição. A faixa de indicação representa o tamanho do instrumento. Por exemplo, uma peça de 200 milímetros deverá ser medida por um instrumento que a envolva completamente. Então, a faixa de indicação do instrumento deverá ser, no mínimo, um pouco superior a 200 milímetros. Já a incerteza pretendida da medição terá que ser necessariamente inferior ao intervalo de tolerância. Quanto menor a incerteza, melhor. Entretanto, como já vimos, mais caro é o instrumento. Se adotarmos a incerteza máxima para as medições que apresentaremos neste vídeo, igual a 1/5 do intervalo de tolerância, então basta dividir o intervalo de tolerância por 5 para obtermos a incerteza máxima. Assim, no exemplo da medição de pressão anterior, a incerteza máxima da medição será 0,8 dividido por 5, que é igual a 0,16 bar. Por definição, esse resultado deve ser antecedido do sinal mais ou menos para expressar o intervalo total da incerteza. O resultado base da medição deve estar contido na faixa não duvidosa da medição para que a grandeza física medida seja considerada adequada à especificação do fabricante. O manômetro, que será utilizado para medir a pressão com o intervalo de tolerância exigido, deverá apresentar incerteza no máximo igual a esta:
0,16 bar. A regra do 1/5 é apenas uma regra geral e pode ser alterada em razão das necessidades de cada processo. O segundo conceito é o de zona de conformidade. A zona de conformidade foi criada para simplificar a comparação dos resultados obtidos com a leitura das indicações dos instrumentos com as especificações definidas de tolerância para a medição. É muito simples entendê-lo. Considere que a tolerância do exemplo anterior da pressão seja representada por meio dessa barra. Os seus limites inferior e superior são 5,5 e 6,3 bares, respectivamente. Todos os valores de pressão compreendidos entre esses extremos são considerados corretos pelo fabricante. Uma vez selecionado um instrumento de medição, nesse caso o manômetro, fica imediatamente definida a incerteza baseado no seu certificado de calibração. Se considerarmos a incerteza desse manômetro de mais ou menos 0,1 bar, a zona de conformidade será definida assim. Ao limite inferior da tolerância, deve ser acrescido o valor correspondente à incerteza, nesse caso, 5,5 bares mais 0,1 bar, e resulta em 5,6 bares. Ao limite superior da tolerância, deve ser subtraído o valor correspondente à incerteza, nesse caso, 6,3 bares menos 0,1 bar, e resulta em 6,2 bares. Agora temos uma faixa de valores que exclui as incertezas. Essa nova faixa de valores é a chamada zona de conformidade para o instrumento selecionado e para a tolerância definida pelo fabricante. Se o resultado base obtido na medição estiver compreendido dentro dessa nova faixa, ele estará em conformidade com a especificação do fabricante. Assim, se medirmos com o manômetro 5,8 bares, a pressão está em conformidade com a especificação. Se for medido 6,1 bar, a pressão também está dentro da especificação. Por outro lado, se usarmos um manômetro de menor qualidade, com incerteza maior, por exemplo, de 0,3 bar, a zona de conformidade será menor. Nesse caso, estará entre 5,8 e 6 bares. Se a medição com esse manômetro apresentar resultado base de 5,8 bares, a pressão ainda está dentro do especificado. Mas, se o resultado for de 6,1 bar, a pressão está fora da especificação por extrapolar o limite não duvidoso previsto. Aplicar o conceito de zona de conformidade é muito prático. Faremos isso nos vários exemplos que apresentaremos ao longo do vídeo. Nunca confunda a graduação de um instrumento de medição com a sua resolução. São termos do nosso cotidiano que representam coisas distintas. Graduação é o termo utilizado para indicar a menor divisão da escala de um instrumento de medição. Por exemplo, esta régua graduada possui a menor divisão de escala igual a 1 milímetro. Então se diz que ela possui graduação de 1 milímetro. Muitos outros exemplos serão apresentados ao longo do vídeo. Saiba ainda que instrumentos com visores digitais não possuem graduação. O termo graduação se refere apenas a instrumentos analógicos. Já o termo resolução é mais subjetivo. A resolução de um instrumento de medição é a menor divisão de escala perceptível pelo operador do instrumento. Veja o exemplo seguinte. Considere um corpo simples com dimensões bem definidas. Vamos medi-lo utilizando uma régua
com graduação em centímetros. Posicionamos a régua com o zero da escala alinhado com uma das extremidades do corpo. O valor medido corresponderá ao traço da escala e coincide com a outra extremidade do corpo, nesse caso, 2 centímetros. Agora, veja esse outro corpo um pouco maior. Observe que não há traço graduado alinhado à extremidade final do corpo. Então, não é possível medir esse corpo com essa régua? É possível sim. Basta subdividir a escala dos centímetros imaginariamente em milímetros. Assim, o comprimento desse corpo é de aproximadamente 2,3 centímetros. Se fizermos uma divisão perfeita dos milímetros, perceberemos que não fomos exatos em nossa medição, mas nos aproximamos muito. A subdivisão imaginária milimétrica é a resolução desse instrumento. Embora sua graduação seja em centímetros, a resolução será em milímetros. É claro que quando adotamos a resolução menor que a graduação, a incerteza da medição aumenta, mas ainda assim é possível extrair bons resultados do processo de medição. Nas medições que faremos como exemplo nesse vídeo, adotaremos resoluções iguais à graduação ou menores que a graduação para cobrirem todas as possibilidades. Saiba que a resolução de instrumentos com indicação digital é sempre o denominado incremento digital, ou seja, a menor variação do último dígito no visor. Em todo esse vídeo aplicaremos esses conceitos para a seleção do instrumento, para a leitura da indicação e para a comparação do resultado base com a zona de conformidade especificada. Bem, pessoal, feitas as explanações, podemos dar início às demonstrações. Nestas exibições, serão utilizados os instrumentos de medição normalmente empregados nas reparações mecânicas de motores. Inicialmente, serão apresentados 3 exemplos de medições com paquímetro, em que serão medidas as alturas do bloco e do cabeçote e o comprimento da mola de retorno da válvula. Observe como a determinação da zona de conformidade antes da medição facilita a comparação do resultado obtido e, consequentemente, a aprovação ou não da peça avaliada. Veja ainda como são importantes e práticos todos os conceitos apresentados até agora no próximo DVD.